Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui, aula de filosofia, período antropológico da filosofia, hoje falando um pouco sobre esse personagem que marcou a história da filosofia, inclusive marcou cronologicamente também, afinal alguns pensadores com a temática diferente foram chamados de pré-socráticos, porque tinham preocupação com a física, com o cosmos, e esse cara chamado Sócrates, ele vai emplacar na história da filosofia um novo método, uma nova preocupação com a busca pela sabedoria. Sócrates, vida e método. Aula 2, dentro do período antropológico da filosofia. Sócrates, vida e obra, entre aspas. Porque o Sócrates, ele não deixou nada escrito. Ele preferia a filosofia oral. Então a fala, o diálogo. O método socrático é baseado em puramente prático. Diálogo, ele não registrava nada. O que sabe-se de Sócrates é através dos registros dos seus discípulos ou até contemporâneos. O Aristófanes, por exemplo, não era bem discípulo de Sócrates, mas ele foi contemporâneo e escreveu também uma peça de teatro lá, tal, sobre Sócrates, que é As Nuvens. O Xenofonte também escreveu alguma coisa, e também, principalmente, Platão. Então, os registros, esse Sócrates narrado e explicado a vocês, está presente na obra de Platão, através de diálogos. Platão escreve sempre em forma de diálogos para trazer à tona esse personagem chamado Sócrates. Então ninguém sabe de fato como o Sócrates realmente pensava o mundo, porque ele não deixou nada registrado. Então a gente tem o Sócrates escrito por Platão. Acredita-se historicamente que ele é bem fiel ao Sócrates original, mas não se tem uma prova factual que realmente o Sócrates concordava exatamente com o que o Platão escreveu. Até porque o Platão também teve a sua liberdade de ampliar o pensamento socrático. Tem os diálogos socráticos, que a gente vai explicar um pouquinho depois, se destacam que são diálogos que trazem mais a essência do pensamento socrático. O Sócrates, ele foi um cidadão de Atenas, ateniense, filho de ateniense, nasceu em Atenas, então ele era cidadão, filho de um pedreiro, né, e uma parteira. O pai dele fazia de tudo um pouco, trabalhava com construções, trabalhava com de oleiro também, mas ele chamava de pedreiro de forma geral, um artesão. E uma parteira ajudava as mulheres a dar à luz aos seus bebês, né? Porque não era muito fácil na época, então ela dedicava a sua vida a ajudar as pessoas, as mulheres a dar à luz. E o Sócrates viveu uma vida dedicada à reflexão, ou seja, filosofia. A vida dele foi quase que exclusivamente a filosofia. Ele participou também da Guerra do Peloponeso e ele foi até convidado para ser um dos generais da guerra. Participou da batalha como um dos líderes da batalha. De uma das batalhas da Guerra do Peloponeso foi uma guerra entre Esparta e Atenas, ali no século V a.C., meio do século V a.C. Na juventude, Sócrates, assim como os outros jovens, era muito comum eles procurarem saber o seu destino, saberem afinal o que eles vão fazer da vida. Então era comum eles procurarem os oráculos, que eram profetas dos deuses que davam as respostas, né, do além, do sobrenatural, do destino da pessoa. E o Sócrates, ele vai até a cidade de Delfos, alguns amigos, né, levam ele até lá, não sabe a idade exata. Existem muitas contradições essa idade que ele teve lá. Ele não era, foi antes dele ser conhecido como filósofo. E diziam algumas pessoas, amigos dele, diziam que o Sócrates era sábio. E ele queria saber de fato o que ele era. E ele chega na cidade de Delfos, o oráculo de Delfos, e ele pergunta a Pítia, que era o templo do deus Apolo, deus da razão, da música, da arte de guerra também, assim como Atena, mas ele era mais deus da música e da razão. Pergunta-se ao oráculo de Delfos, a Pítia, e eu vim aqui, eu quero saber da minha vida, né? Na fachada do templo dizia, conhece-te a ti mesmo. Era a frase que estava lá. E a Pítia pergunta para o Sócrates, afinal, Sócrates, o que você sabe? Diz para mim. E o Sócrates respondeu,
eu só sei que nada sei. A Pítia diz, o recado do deus Apolo para ti é que em Atenas, em toda a Grécia, você é o homem mais sábio, porque você reconhece que nada sabe. Então, o princípio da sabedoria, reconhecer que nada se sabe. Conhece-te a ti mesmo. Era a frase que estava na fachada do templo. E até naquele momento, o único homem que conseguiu alcançar o conhece-te mesmo foi Sócrates. Por isso que ela falou que o Sócrates era o homem mais sábio em toda a Grécia. O Sócrates, ele traz a filosofia para as questões humanas. Por isso que ele inaugura o período antropológico da filosofia. Ele com seus contemporâneos aí, os sofistas. Ele reflete sobre coragem, virtude, beleza, justiça, política, ética. Então tudo isso e muito mais serão parte dos questionamentos e das reflexões feitas por Sócrates. Por isso, ele é considerado por muitos o patrono da filosofia, o ícone, o pai fundador, o símbolo da filosofia. Embora não deixou nada escrito. Sim, só uma vida prática dedicada exclusivamente à filosofia. Dentro da vida e a obra de Sócrates, a gente sabe que o Sócrates não escreveu nada. Pelo menos a gente não tem registro de nada do que ele escreveu. Mas Platão, um dos seus principais discípulos, e andava sempre ao lado de Sócrates, discípulo e fiel amigo, assim como outros, Alcibíades também, entre outros, mas Platão era um discípulo muito próximo de Sócrates. E Platão ele criou diversos diálogos, principalmente após a morte de Sócrates, em 399 a.C., para poder tentar eternizar o seu mestre. Porque o seu mestre morreu, acabou a vida dele. Mas ele queria deixar que o Sócrates fez tanta coisa importante para a filosofia. O Sócrates realmente foi um mestre, um sábio, um verdadeiro sábio, um filósofo. Ele vai ficar por isso mesmo? Não, tem que registrar isso. E o Platão escreve diversos diálogos, né, para poder tentar ressuscitar esse seu mestre Sócrates através de obras. Diálogos, então tem personagens. E Sócrates sempre é o personagem principal. Entre elas tem as principais: Apologia de Sócrates, ou Defesa de Sócrates, a República, Diálogo Lax, ou sobre a coragem, Criton, ou sobre o dever, também tem Mênon, e assim por diante. Então, as principais obras aí que destacam, todas elas basicamente o Sócrates é o personagem principal, mas aqui traz mais à tona a vida, a vida e a vivência de Sócrates. Essas obras destacam mais isso. Aqui na imagem, né, retrata Platão apontando para cima, fazendo referência à sua teoria, que é o mundo das ideias. Mais à frente a gente vai estudá-la melhor. O método socrático. Como que se dava esse método? Inspirado na sua mãe, que era uma parteira, ajudava as mulheres a parir novas ideias, o Sócrates ele se denominou um parteiro de ideias. Diferente, né? Porque quem dá a luz é a própria pessoa. A mulher que vai dar à luz uma criança, é ela que dá a luz. E o Sócrates quer fazer a mesma coisa. Ele acredita que as ideias verdadeiras estão dentro da alma. Estão dentro da alma humana. É preciso libertar essa alma e assim você pode conhecer a verdade. Então, esse objetivo do Sócrates é realmente parir novas ideias, porque as ideias estão ali dentro da alma. Elas só precisam ser soltas. Realmente dar à luz as novas ideias. O seu método ele tem por objetivo levar o interlocutor, aquele que está conversando com ele, ao conceito, à verdade. Então, se afastar das opiniões, dos preconceitos, das crenças, pré-noções que ele tem e alcançar algo mais verdadeiro, o conceito universal, a verdade, que é a proposta da filosofia. O método. Como se dá o método socrático? Duas principais etapas. A ironia. Primeiro o sujeito chega até o Sócrates para falar sobre matemática. Então chega alguém propondo alguma coisa para o Sócrates. Sócrates foi nas praças públicas, nas feiras, ele estava ali passeando, dando uma voltinha ali, caminhando por ali, alguns discípulos próximos a ele, chegava alguém perante Sócrates e falava: "Ô Sócrates, a coragem é isso aqui.
Para mim, o homem corajoso é aquele que sai matando geral, sozinho, sai matando geral. É aquele que não recua, morre, mas não abre mão de nada. E aí o Sócrates pergunta, beleza. Aí ele dá outro exemplo. Tá, e quando o sujeito lá que recuou para poder salvar a vida do exército, será que ele foi corajoso? Então o Sócrates começa a dar outros exemplos e vários questionamentos para o sujeito perceber que coragem não são fatos particulares, ações particulares, mas existe uma noção geral para a coragem, uma definição, um conceito para a coragem. Depois que o Sócrates vai questionando, perguntando, o sujeito reconhece que não sabe o que é determinado assunto. Vou dar um exemplo, a coragem. De tantos o Sócrates fazer pergunta, ele percebe, realmente, eu não sei o que é ser corajoso. Eu não sei o que é a coragem. O conceito de coragem, não sei. Aí o Sócrates passa para a próxima etapa do método. Ele continua perguntando, mas agora para levar o indivíduo a encontrar o conceito de coragem. Um conceito universal para coragem. Ou para qualquer coisa que seja, para beleza, para justiça e assim por diante. Então, primeiro, na ironia, o Sócrates questionava o interlocutor, até que ele assumisse que não sabia sobre o assunto, sobre a temática discutida, até que ele reconhecesse sua própria ignorância, que é a primeira parte do método, e ele é irônico mesmo, tá? O Sócrates ele usa da ironia mesmo. A palavra faz também referência ao que ele utiliza, a ironia. Ele afirma algo, pergunta e afirma e pergunta, e vai levando o sujeito a um paradoxo, o sujeito, mas realmente, então vamos por outro caminho, até levar o sujeito a parir novas ideias, que é a maiêutica. Então essas duas partes fundamentais do método socrático. Fiz um esqueminha aqui para tentar explicar um pouco melhor como se dá esse método socrático. Vamos partir da doxa. Vamos partir da doxa. Aqui. Doxa significa opinião, significa senso comum, significa crença, significa conhecimento sensível. As experiências cotidianas que eu tenho formam um determinado conhecimento. Esse conhecimento o Sócrates vai chamar de doxa. Ele é um conhecimento baseado em experiências particulares. Ele não é um conhecimento universal. A proposta socrática é que esse conhecimento ele é ilusório, ele é subjetivo, ele é fraco, ele não tem nenhuma garantia de verdade. E a proposta socrática é levar o interlocutor, o indivíduo que questiona, que conversa com ele, a um novo conhecimento. Um conhecimento epistemológico, que ele chama de episteme. Então, um conhecimento verdadeiro, um conhecimento conceitual, um conhecimento superior, um conhecimento inteligível. Essas palavras ficaram mais claras depois no método platônico, teoria platônica do mundo das ideias, que o Platão vai ampliar com a teoria das ideias para poder complementar o pensamento socrático. A episteme é justamente esse conhecimento verdadeiro, mais próximo da verdade, conceitual, e só se dá por meio da razão. A doxa, você não precisa utilizar muito da razão para adquirir a doxa. Basta você pegar as experiências do seu cotidiano e você vai adquirindo esse conhecimento e basta, não precisa refletir muito. Agora, para a episteme, não. É necessário buscar a verdade. É necessário abdicar de crenças, de opiniões, reconhecer que nada se sabe para poder alcançar a episteme. O caminho da doxa episteme se dá por meio da filosofia. A filosofia é justamente essa busca, pela verdade. Essa busca constante pela verdade. Eu preciso encontrar algo inteligível, algo conceitual, algo verdadeiro. Esse desejo incansável, insaciável pela verdade é a filosofia. Dentro da filosofia existe um método, que a filosofia é a busca, é o desejo de busca pela verdade. Mas como buscar? Existe um método. Então, dentro da filosofia, o Sócrates propõe a maiêutica como esse método
para poder alcançar a episteme, para partir da doxa, da opinião, a episteme, que é a verdade. A maiêutica, como já falado, ela tem duas grandes partes principais, que é a primeira parte onde o indivíduo chega com diversas opiniões, crenças, conhecimento sensível. O Sócrates vai perguntando e levando o indivíduo a perceber que aqueles conhecimentos não são universais, são meras opiniões, é pura doxa. O indivíduo reconhece a sua própria ignorância, reconhece que não sabe determinado assunto, que é a primeira parte do método, chamada de ironia ou também de refutação. Porque o Sócrates vai refutando ele, vai questionando, vai duvidando, e até o indivíduo reconhecer que não conhece nada. Primeira parte. A segunda parte do método, agora o Sócrates continua perguntando e vai levar o indivíduo a parir, a dar luz a novas ideias. O Sócrates não vai dar ideias prontas, conceitos prontos para o indivíduo, jamais. Ele vai propor ao indivíduo que ele encontre dentro da própria alma parir novas ideias. Então, através da reflexão extremamente racional, o Sócrates ele conduz o interlocutor a alcançar a verdade, a episteme, um conhecimento verdadeiro, conceitual e inteligível. Só vou fazer uma leitura de um trechinho da obra do Platão, A República. Obra do Platão, A República. Esse livrinho aqui, bem antigo, esse por sinal, mas tem as obras mais atualizadas, com uma linguagem mais simples. Vou fazer uma leitura de um trechinho da República para mostrar para vocês mais ou menos como que é o método socrático. Só uma página aqui, só para ficar um pouquinho mais próximo. O Sócrates, eu sempre vou citar o nome do personagem que está falando. Tem o Sócrates e o Trasímaco, que é um sujeito, um sofista também, que está dialogando com ele. Sócrates, presta atenção agora. Seria capaz de dizer que os olhos poderiam desempenhar bem a própria função se não possuíssem sua virtude específica, ou se esta virtude fosse substituída por um vício? Em outras palavras, os olhos conseguem ver sem a sua função específica, sem a sua virtude de ver? Ou conseguiriam ver se tirasse a virtude de enxergar dos olhos e colocasse um vício? Trasímaco responde: claro que não. Se, como entendo, imaginas que a vista fosse substituída pela cegueira. O oposto de ver é não ver. Então, o sujeito se tornaria cego. O Sócrates, qualquer que seja a virtude, porque ainda não cheguei a essa questão. No momento, pergunto apenas se é por causa virtude própria e peculiar que as coisas realizam bem suas funções, assim como por seus vícios próprios específicos que realizam mal. Então, o vício produz mal, virtude produz a função correta. Trasímaco, não podes estar um erro quanto a isso. É isso mesmo, Sócrates. Concordo contigo. Sócrates continua. Quer dizer que se os ouvidos perderem a própria virtude, só poderão desempenhar mal o próprio trabalho? O Trasímaco, de acordo, sim. Se os ouvidos perder a virtude, eles não vão ouvir mais. Então, não vai desempenhar bem o seu trabalho. Sócrates, podemos englobar todas as outras coisas na mesma afirmação? Tudo? Fazer um conceito geral? Aí o Trasímaco fala, creio que sim. Sócrates, passamos então a considerar outro ponto. Tem a alma qualquer função que não pode ser realizada por meio de outra? Tem uma função específica da alma? Por outras palavras, poderíamos com rigor atribuir a qualquer coisa, que não a alma, as funções de superintendência, de governo, de deliberação e coisas semelhantes? Ou insistiríamos em que tais funções são peculiares à alma? Trasímaco responde, só a alma é lícito atribuí-las. Então, somente a alma cabe a função de superintendência, governo, deliberação e demais coisas. Sócrates continua. Mas ainda, diremos que a vida é função da alma? O Trasímaco fala indubitavelmente, ou seja, inquestionavelmente. Sócrates. Não dizemos também que a alma tem virtude? Trasímaco. Certamente. Sócrates continua. E pode suceder, Trasímaco, que a alma realize bem suas funções se privada das próprias virtudes? Ou será isso impossível? Trasímaco fala, é impossível. Se a alma não tiver suas próprias virtudes, ela não conseguirá desempenhar bem essas funções. Ele concorda com Sócrates. Sócrates,
Logo, a má alma desempenhará mal a autoridade e superintendência, enquanto a boa alma os executará bem. O Trasímaco é evidente. A má alma desempenha mal sua função, a boa alma desempenha bem. O Sócrates vai perguntando e o Trasímaco vai confirmando. Sócrates, e agora? Não concordamos em que a justiça era uma virtude da alma? Como a injustiça um vício? Trasímaco, sim. Então, justiça, virtude, injustiça, vício. Sendo assim, o Sócrates continua. A alma justa e o homem justo viverão bem, ao passo que o injusto viverá mal. Trasímaco, é o que parece, à vista do teu argumento. Sócrates, e admite também que é bem-aventurado e feliz quem vive bem, ao inverso de quem vive mal? Trasímaco, admito. Sócrates, logo o justo é feliz, enquanto o injusto é desgraçado? Trasímaco, devemos admiti-lo. Sócrates, mas evidentemente não é a desgraça, senão a felicidade o que traz a vantagem. Mas evidentemente não é a desgraça, senão a felicidade que traz a vantagem. Trasímaco, de acordo. Então quem traz a vantagem é a felicidade, não a desgraça. Sócrates, segue-se, pois, excelente Trasímaco, que é falso que a injustiça seja mais proveitosa que a justiça. Anteriormente, nas páginas anteriores, o Trasímaco estava defendendo que ser injusto era melhor. E aí o Sócrates propõe, não. Está concluindo, né, esse capítulo, esse livro 1 da República. E aí ele conclui com essa frase. Segue, pois, excelente Trasímaco, que é falso que a injustiça seja mais proveitosa que a justiça. Trasímaco, última fala do Trasímaco. Muito bem, Sócrates. Seja este o teu entretenimento nas festas de Bendes. Sócrates conclui. Tenho de te agradecer por isso, Trasímaco, uma vez que recuperaste a calma, deixando as zangas comigo. Contudo, meu entretenimento não foi bom. Isto, porém, foi por culpa minha e não por tua. Porque assim como os glutões se atiram a cada novo prato que surge à mesa e provam-lhe o conteúdo antes de ter saboreado o que veio antes, assim me parece que deixei a questão que primeiro examinávamos sobre a natureza da justiça, porque não lhe havíamos achado a resposta, para que nos lançamos à indagação sobre se essa coisa desconhecida é vício e ignorância ou virtude e sabedoria. Depois, quando veio à baila a questão de saber se a injustiça é mais proveitosa que a justiça, não pude evitar de passar daquela indagação para esta. De maneira que, ao cabo de nossa conversação, conclui-se que nada sei, visto que, se ignoro o que é a justiça, é pouco de esperar que saiba se ela é ou não virtude, e se seu possuidor é feliz ou infeliz. O Sócrates sempre deixando abertos os questionamentos, levando o interlocutor à reflexão, mas deixando o próprio indivíduo parir as novas ideias. Os diálogos socráticos, platônicos, que falam de Sócrates e de forma geral, eles são aporéticos, porque eles não têm conclusão. O Sócrates, ele está numa temática, daqui a pouco ele passa para outra, e ele não dá uma conclusão definitiva. Até a proposta da filosofia é essa mesmo. Se tem uma conclusão definitiva, deixa de ser filosofia, né? Não existe verdade absoluta na filosofia, existe uma verdade conceitual, provável, refletida, colocada à prova, a refutação e a pesquisa, mas uma verdade absoluta ainda não o há. Alguns autores tentaram trazer essa verdade, mas foi refutado depois, posteriormente. Dito então um pouquinho sobre o método socrático, vamos à condenação de Sócrates. Lembrar que Atenas, como na aula passada, no vídeo, quem assistiu, se não assistiu, volta lá e assiste, falando sobre o período antropológico, aula 1, Atenas se viu uma democracia, certo? E os anos dourados de Atenas, o período de Péricles, no início do século V, eles, devido à Guerra do Peloponeso e outras guerras que a Atenas se meteu, Atenas passou por outros governos que não foram mais democráticos. E no finalzinho
dos séculos V para o século IV, ali por volta de 405, por ali, 410, 405 a.C., Atenas retorna à democracia. Só que o povo estava com medo, né? Qualquer coisinha que ameaçasse a democracia era visto com maus olhos. Então Atenas retorna à democracia. E essa nova democracia ateniense, alguns autores vão tratar que houve duas grandes classes, os novos e os antigos de Atenas, os antigos democratas e os novos. Com medo dessa democracia, eles começaram a ser mais rígidos nas acusações. O Sócrates tinha aproximadamente 71 anos de idade. Isso em 399 a.C. Ele ia para a praça pública, né? Os jovens questionavam ele usava esse método com quem se aproximava dele, então nas feiras, então era muito comum isso. E ele foi acusado perante o tribunal de Atenas de 3 grandes acusações: de duvidar, criticar os deuses de Atenas, porque ele separava um pouco a questão religiosa da questão da vida prática. O Sócrates, a proposta dele, muitos valores, muitos conceitos, ele separa do pensamento mitológico religioso da época. E isso era visto por muitos naquele período, ou por alguns, né, vamos dizer assim, como criticar os deuses, duvidar dos deuses. Então ele foi mal visto por esse lado, questionar os deuses de Atenas, como assim? Mas isso foi um fator, mas os principais fatores são esses 2 próximos. Ele criticou a democracia de Atenas. Devido à sua crítica aos sofistas, que não tinham preocupação com a verdade, com a justiça, com a beleza, com nada, o Sócrates faz uma crítica forte dizendo que como que uma cidade justa é governada por indivíduos injustos. Porque o que garante que o cidadão, só porque tem maior de 21 anos, homem, nascido em Atenas, vai ser justo? Isso não garante que a pessoa é justa. A pessoa pode ser injusta. E a democracia não está preocupada se o sujeito é justo ou não. Quem governa são os cidadãos. E aí o Sócrates faz uma crítica à democracia porque entrega aos injustos o destino da cidade. E essa crítica é muito mal vista por alguns sofistas e alguns cidadãos atenienses, que não gostavam muito do Sócrates, até viu Sócrates como um inimigo. E o Sócrates faz essa crítica muito forte à democracia, porque os sofistas também manipulavam, né? Ensinavam as pessoas a argumentar, era o reino da persuasão, da argumentação, e não da verdade, não da justiça. Então o Sócrates chega a falar, tendo um diálogo, se eu não me engano, na República, o Sócrates fala, como a cidade justa vai ser governada por injustos? Não tem sentido. E outro fator era corromper a juventude, porque os jovens buscavam muito Sócrates e ele questionava muito, os jovens começaram a imitar o Sócrates. Ia começar a perguntar também, fazer várias perguntas. E aí a juventude ficou um pouco meio corrompida, né? No sentido de se tornar corrupta, tá? Né? No sentido de corromper, no sentido de as pessoas não acreditavam mais nos valores definidos de Atenas. Atenas nesse período estava passando por uma educação, a paideia, muito voltada ao corpo, muito voltada à beleza do corpo, ao cuidado com o corpo. Talvez vários fatores históricos, a derrota da Guerra do Peloponeso também pode ser um grande fator. Então é uma educação muito voltada para o corpo. E aí o Sócrates vai questionar muitas coisas, a beleza inclusive, e os jovens vão ficar meio rebeldes, assim, questionar tudo, duvidar de tudo. Isso incomoda os cidadãos de Atenas e os poderosos de Atenas também. Então Sócrates é condenado à morte. Isso ficou registrado, Platão registrou, na defesa e na apologia de Sócrates, que eu tenho uma obra resumida aqui, que inclusive está na imagem para vocês, e eu vou ler um trechinho, só um trechinho do Sócrates falando na obra, que se eu não me engano, é o comecinho da obra mesmo, bem o comecinho. O que vós, cidadãos atenienses, têm sentido em relação ao trato dos meus acusadores, não sei. Eu, porém, devido a eles, quase me esqueci de mim próprio, devido à forma tão persuasiva com que falavam. Porém, nunca disseram nada de verdadeiro, posso afirmar. Mas entre as minhas mentiras que divulgaram, há uma que admiro acima de todas. Quando disseram que deveriam ter cuidado para que não fossem enganados por mim, como homem cuja habilidade é o discurso. Os sofistas acusaram Sócrates, e eles acusaram Sócrates que ele tinha habilidade com o discurso. Meus acusadores nunca pensaram a fundo no que diriam, mesmo sabendo que em tempo seriam desmentidos por mim, o que traria provas. Quando eu me apresentasse diante de todos e me reafirmasse como um hábil orador,
Essa me parece a sua maior imprudência. Dominaram-se, denominarem-se hábil de falar, quando se referem a quem diz a verdade. Quem diz a verdade não quer dizer que é hábil em falar, ele busca dizer a verdade. Porque se realmente disseram isso, estou aqui para me confessar um orador, porém não à sua maneira. Ou seja, eu não sou um sofista, eu não sou como eles. Quem me acusou, eu não sou igual, sou diferente. Assim, portanto, como acabo de dizer, pouco ou absolutamente nada disseram de verdade. Ao contrário, farei minha exposição baseado na verdade em toda a sua plenitude. Mas, por Zeus, cidadãos atenienses, certamente não vos obrigarei a ouvir discursos enfeitados de expressões e de palavras vazias ou adornados como os deles. O Sócrates está cutucando os sofistas. Discurso enfeitado, bonitinho, palavra vazia, decorado, adornado. Não, eu não vou fazer isso. Direi sim coisas mais simples como as palavras que me vierem à boca, pois estou certo do que é justo que eu digo e que nenhum de vós espera outra coisa. Na verdade, com a idade que tenho, tinha 71 anos já, aproximadamente, não seria conveniente que me apresentasse aqui diante de todos os atenienses como um jovem que redige discursos. E por isso, cidadãos, peço e suplico que, caso percebais que construo minha defesa com os mesmos discursos que falo nas feiras, nas praças, onde muitos de vós já me ouvistes, e em outros lugares, que não vos espantais e nem vos inflamais. Fique tranquilo. Eu vou ser o mesmo, eu vou usar a mesma maneira que eu já utilizo nas praças por aí. Porque vos digo o seguinte, é a primeira vez que me apresento diante de um tribunal, na idade de mais de 70 anos, e por isso sou quase estranho ao modo que costumam falar aqui. Se eu fosse realmente um forasteiro, sem dúvida, me perdoaríeis. Se eu falasse no idioma e nas maneiras com as quais tivesse sido educado. Assim também agora peço uma coisa que me parece justa. Que me concedais em primeiro lugar o direito do meu modo de falar, que poderá ser pior ou até melhor. E que depois considereis o que direi, que ouçais com muita atenção se o que vos digo é justo ou não. Pois essa é de fato a virtude do juiz, do orador, dizer a verdade. Claro que a obra continua, né? Algumas páginas. O Sócrates chega a dizer, depois na continuação, chega a dizer que vocês estão me acusando de corromper os jovens. Então eu quero que a mesma educação, mesmo que eu proporcionei aos filhos de vocês, vocês proporcionem aos meus filhos. O Sócrates tinha, acho que uns 3 filhos, se não me engano. E aí ele disse, não, a mesma educação que eu dei que eu concedi, esse questionamento, essa dúvida, esse tal corromper os jovens, façam com os meus filhos. Porque eu ficarei graça. Esse é o maior presente que vocês podem dar para alguém. Eu aceito de bom grado esse presente. As páginas a seguir, só que chega a falar isso. Então percebe que esse livro, essa obra, ela é um marco como representação da liberdade de expressão, inclusive no direito é uma estudada. Porque é o primeiro registro histórico, de fato, onde um sujeito busca o seu direito de defesa. E Sócrates ele vai ter um direito de defesa garantido, pela democracia, mas pouco importa. E ele não se defende. Porque quem se defende pressupõe que é acusado. Aceita a acusação. E ele assim, eu vou me defender? Eu não quero uma defesa. Eu simplesmente vou defender a minha tese. Porque eu não tenho que me defender. Eu não fiz nada de errado. O Sócrates jamais disse que era contra a democracia, jamais corrompeu a juventude, jamais criticou os deuses. Simplesmente ele utilizou de um método de busca de aquisição de conhecimento, que é a maiêutica, e a vida dele foi dedicada à filosofia. Então ele falou, se eu negar tudo isso, eu nego a filosofia. Então eu não nego, ele só reafirmou as suas teses. A Apologia de Sócrates é uma obra para defender as suas próprias teses, o Platão escreve. E não para tentar se livrar da condenação. Muito pelo contrário. Até porque já saberia que seria condenado. Então ele foi condenado, sim. Como cidadão de Atenas, ele foi condenado ao suicídio, a tomar um veneno chamado cicuta. Então Sócrates, como cidadão, tinha 2 opções. Aproximadamente 500 cidadãos estavam presentes nessa audiência. Foi votado, democracia, e aí ele foi condenado ao suicídio. Foi preso durante algumas semanas, e depois ele teve a opção de, inclusive, o Platão, fizeram mais uns colegas conhecidos do Sócrates, chegaram a... Ô Sócrates,
Você pode conseguir exílio em outras cidades. O guarda aqui se ofereceu para abrir, lá ele abrir, para ele fugir no exílio e ele ir para outra cidade. Aí ele falou, mas se eu abdicar da minha condenação e fugir, eu vou estar corrompendo as leis de Atenas. Eu vou estar realmente provando que eles estão certos, que eles são justos, e não são. É injusta a minha condenação, mas eu aceito essa condenação. Que assim foi feita perante a democracia. Eu respeito a democracia, eu respeito a legislação. Então, por isso, Sócrates aceita a condenação. E por muita insistência de Platão e de outros, ele mesmo assim ele não nega e ele toma a cicuta, o veneno, e morre. Isso foi registrado no século XVIII, numa obra de Jack Louis Davy, A Morte de Sócrates. Uma obra, né, claro que não foi presenciada, é uma ilustração imaginária da morte de Sócrates. E esse Sócrates, então, toma o veneno, abdica da vida, mas em nome de algo maior, de uma ideia, do seu método e da filosofia. E o Platão, então, vai registrar isso em forma de diálogos para tentar reviver esse Sócrates eternamente. Sócrates não foi eterno, morreu aos 71 anos de idade, aproximadamente, mas se tornou eternizável. Se não fosse Platão, talvez não teríamos a filosofia como temos hoje. Então Platão ressuscitou esse Sócrates em seus diálogos, e de uma filosofia fina, filosofia de cunho racional, de grandeza. Sobre as platônicas, embora em diálogos, tem uma grandeza filosófica extraordinária. Os primeiros grandes registros filosóficos foram feitos por Platão, depois por Aristóteles, seu discípulo. Um quadro aqui, conclusão. O Sócrates ele opõe-se aos sofistas ao defender a necessidade do conhecimento e uma verdade única, verdade conceitual, universal, sobre a natureza das coisas, afastando-se das opiniões e buscando as definições das coisas. Ele não quer saber as opiniões do dia a dia, ele quer saber a verdade conceitual. Esse princípio está presente hoje na ciência, na filosofia até hoje. A ideia de buscar uma verdade conceitual, ela é muito presente até hoje. Só essa virada do século XX, século XXI, surge os conceitos de pós-verdade, conceito de subjetividade, as pessoas estão muito valorizando mais a doxa do que a episteme, tem uma virada aí histórica, mas até pelo menos o início do século XXI, final do século XX, essa ideia de verdade única, conceitual, é o princípio da ciência, não absoluta, indestrutível, né? Claro que isso não é, o Sócrates é uma verdade lógica, ela é racional, ela não é empírica, ela não é experimental. Depois a ciência moderna que vai criar as experimentações e tudo mais. Mas o Sócrates vai propor essa verdade por trás das coisas. E o segundo Sócrates pode chegar a essa verdade pelo método maiêutico, que é o parto, né? Parir novas ideias. Aproveitando esse vídeo, gostaria de deixar uma atividade para vocês, que terão outras atividades, mas eu quero explicar como é que eu quero que seja feito aqui. Você vai elaborar um quadro comparativo. Então esse quadro aqui ele tem duas colunas, sofistas de um lado, Sócrates de outro. Eu comecei aqui para vocês já, que os sofistas defendem a doxa, a opinião, o senso comum. O Sócrates vai defender, em oposição aos sofistas, a episteme. Então, vai partir da doxa, destruir essas opiniões e construir o conceito, que é episteme, que é parir, está dentro da pessoa. É individual, cada um tem que correr atrás disso, através da filosofia e do método da maiêutica. Ele é um método individual. Essa busca pela verdade, ela é uma atitude individual. E vocês vão continuar. Coloquem aqui, vou dar mais um exemplo. Os sofistas cobravam pelos ensinamentos, Sócrates não cobrava nada. E eu quero um quadro completo, caprichem. Um quadro completo de comparação de sofistas com Sócrates. Então isso aqui vale com atividade ponto, tá? Vai fazer parte de uma atividade maior e também vale ponto. Então, só para dizer aqui no vídeo como que é para fazer. Então já assistiram o vídeo, assistiram a aula, vai ser feito dessa forma. Então, quadro comparativo e preencham um quadro. Dá para colocar aqui de 15, 20 até mais itens de comparação. Escrevam com as palavras de vocês. Por favor, não copiem coisas prontas da internet. Não façam isso. Isso atrofia o cérebro. O desenvolvimento intelectual cognitivo não avança. Então pesquisem, claro.
Pegue o livro didático, pegue uma apostila que eu deixei para vocês, que a apostila é extraída desse livro aqui, ó. Iniciação à História da Filosofia, que é o capítulo 3, Sócrates e os Sofistas. Tire dali, ali tem várias informações importantes que você pode utilizar para construir esse quadro comparativo entre Sócrates e os sofistas. Então aí fica como atividade para vocês e vou postar aí no Classroom como atividade. As referências bibliográficas, a aula de hoje a gente fica por aqui. Quaisquer dúvidas deixe nos comentários no Classroom e bons estudos.